Olá, bom dia, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Na discussão de hoje, o tema é Sócrates era um chato? Porque muitas vezes, quando você lê o Sócrates, você vê que ele destruía as opiniões das pessoas. As pessoas chegavam convictas de algo, ele ia lá e demonstrava que essa pessoa não tinha essa convicção toda, que essa pessoa era ignorante, e não uma sábia, mas uma ignorante. Será que Sócrates não era chato? Será que a gente fica na vida tentando destruir a opinião dos outros? Não seria mais o caso da gente respeitar e simplesmente aceitar que o outro pensa diferente, em vez de querer destruir a opinião do outro? Não seria próprio da democracia em si a aceitação de diferentes opiniões e não uma busca de como desmoralizar as pessoas? Sócrates não estaria sendo realmente uma pessoa mesquinha aí, querendo ganhar debates, querendo se impor, e por ter uma habilidade dialógica maior, ou talvez até humilhar as pessoas, tendo ele uma lábia melhor do que as outras pessoas. Seria Sócrates esse personagem chato, esse personagem que inclusive vai contra certos valores da democracia, por exemplo, a aceitação do diferente, mesmo a sua cordialidade, a sua gentileza, com uma pessoa que possivelmente não se expressa tão bem como você. Não caberia a gente ter tolerância, estar abertos, deixar que as pessoas se expressem sem ficar esmiuçando o pensamento para ver se tem algo errado no pensamento da pessoa? Não seria Sócrates chato? Pois é, eu concordo que algo disso possa aparecer mesmo. Porque se você lê o diálogo socrático, ele vai lá e destrói. Eutífron, por exemplo, quer processar o próprio pai, e Sócrates meio que desmoraliza, dizendo que ele está cometendo aí uma coisa muito errada, na verdade. Por exemplo, e assim por diante, em outros diálogos temos esses exemplos. Mas será que Sócrates era a mesma pessoa mesquinha? Será que Sócrates mesmo se entretinha em desmoralizar os outros, um prazer até meio sádico, talvez, de desmoralizar as pessoas? Será que era isso mesmo? Uma pessoa que desenvolveu habilidade dialógica e que empregava a sua habilidade dialógica na destruição pura e simples de seus interlocutores? Na minha opinião, o que acontecia nos diálogos socráticos era um pouco diferente disso. Eu acho que Sócrates, ele de fato ele fazia algumas coisas desagradáveis, mas eu acho que era num bom intuito. Eu acho que Sócrates via muita gente representando, gente que chegava alardeando saber, não saber, tal, mas representando coisas que as pessoas não eram autenticamente, era mais um teatro. E Sócrates via que se ele desinflasse as pessoas dessa representação, se ele desentusiasmasse as pessoas do teatro, ele traria um benefício a essas pessoas. Era uma quebra de ego, talvez às vezes dolorosa, mas era como se ele falasse: olha, saia do teatro e venha para a autenticidade. Deixe de representar e passe a ser uma pessoa você mesma, você mesmo. Venha para uma vida mais sincera, uma vida mais colaborativa, menos competitiva, podia-se dizer. As pessoas chegavam a ele, às vezes, num espírito muito competitivo. Sócrates via e via também a utilidade de diminuir essa competitividade, né? Essa necessidade de fingir saber, né? Então, Sócrates, na verdade, fazia uma coisa diferente. Ele não estava querendo humilhar, ele estava querendo quebrar um certo ego, mas para um benefício futuro, para o benefício de trazer a pessoa para uma vida mais sincera, mais aberta, mais amigável. Diria eu também mais colaborativa e menos competitiva. Na verdade, Sócrates era um homem muito bom no final das contas. Ele queria o bem de seus discípulos, de seus alunos, e ele achava que demonstrando a eles que eles não tinham certos conhecimentos que eles achavam que eles tinham, ele os estaria ajudando, ele estaria promovendo, não é, a boa concordância, o bom diálogo em Atenas entre as pessoas. Sócrates era muito bem intencionado, na minha opinião. Parece chato, e às vezes é um pouco chato, mas com boas intenções por trás, de trazer a autenticidade para Atenas, de trazer um bom companheirismo para Atenas. É interessante, se você for observar um filósofo posterior chamado Epicuro, Epicuro é considerado um hedonista, uma pessoa que busca o prazer. E nos jardins de Epicuro, o que mais se fazia era o debate filosófico, né? É interessante porque para Epicuro o debate filosófico é o mais prazeroso de tudo. Talvez porque na esteira de Sócrates, os discípulos e os amigos de Epicuro, eles
eles tinham um diálogo ali aberto, um diálogo não competitivo, colaborativo, onde eles podiam ser eles mesmos e não precisavam fingir saber isso ou aquilo. Esse aspecto de não precisar fingir traz ao ser humano um grande conforto e talvez por isso Epicuro dissesse que nos jardins dele se tinha prazer. Tinha prazer não porque praticava o sexo ou bebia vinho, tinha prazer porque tinham debates filosóficos onde era permitido as pessoas serem elas mesmas. E nós sermos nós mesmos é sempre agradável, não é verdade? É interessante, ainda saliento ainda no final aqui desse vídeo, que Epicuro não gostava de política, não achava agradável mexer em política. Por quê? Talvez por causa disso. Porque naquela época, como hoje, aliás, a política é falsa. A política é um monte de interesses, e são pessoas querendo convencer as outras por interesses por trás e não muito pouco sendo elas mesmas, muito pouco entrando em debates autênticos, muito pouco querendo chegar à verdade. Não quer chegar à verdade, querem convencer uns aos outros. É diferente. É diferente você entrar num diálogo querendo achar a verdade ou você entrar num diálogo simplesmente porque você quer ser mais que os outros, para ganhar o debate. Sócrates e Epicuro não queriam um debate onde eles ganhassem. Eles queriam um debate colaborativo, onde juntos chegaríamos à verdade. Então, Epicuro já não gostava da política. Por quê? Por causa disso. A política é um teatro, a política é falsidade, a política não é a autenticidade, a política não é sermos nós mesmos. Ao contrário, é um ambiente de fingimento, é um ambiente de engano, né? É um ambiente de fingimento, engano, mentira o tempo inteiro. Por isso, Epicuro não gostava da política, né? Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco a vocês que Sócrates não era um homem mesquinho, não era um homem mau, ele tinha boas intenções, ele queria o bem das pessoas em Atenas e foi, muito injustamente, posteriormente condenado à morte. Obrigado pela sua atenção, continue aqui no meu canal do YouTube, o canal mais independente do YouTube.